convidar você a pegar comigo o evangelho de hoje. Hoje nós retomamos a nossa leitura. Nós retomamos a nossa leitura do evangelho de São Lucas. Ontem celebramos então o dia da cátedra, o dia dedicado à Basílica de Latrão. Então, ontem saímos da leitura do Evangelho de São Lucas, fizemos oração, né? Rezamos juntos, meditamos o Evangelho de São João, né? E hoje nós vamos rezar com o Evangelho de São Lucas. Vamos retomar o Evangelho de São Lucas. Vamos pedir ao Espírito que venha nos dando então entendimento da palavra de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha trazendo essa luz que nós tanto necessitamos para entender a palavra de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha alargando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Pegue comigo, então, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 11 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 curados? E os outros 9, aonde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, então, ele vem falar de gratidão e ingratidão. O evangelho de hoje, ele vem nos exortar de algo que nós podemos dizer que é maior do que a cura, que é maior que a libertação, que é a gratidão a Deus. Este evangelho de hoje, ele vem como um chacoalhão para nós, para a gente entender, porque às vezes nós achamos que dar glória a Deus é levantar às vezes somente os braços, né? Expressar ali publicamente. Não, dar glória a Deus é principalmente ter um coração que reconhece que Ele é capaz de tudo. Por isso Jesus encerra o evangelho dizendo: a tua fé te salvou. Uma pessoa para dar glória a Deus é porque ela acredita tudo o que aconteceu à minha volta, porque Ele se manifestou. Uma pessoa para dar glória a Deus, ela acredita que Deus está movimentando tudo em favor dela e que nada na minha vida acontece se a mão de Deus não vir conduzir. Uma pessoa que dá glória a Deus, ela reconhece o poder maior está em Deus. Uma pessoa para dar glória a Deus e viver tudo dando glória a Deus é uma pessoa que acredita no poder de Deus, acredita na sua ação, acredita no seu amor, mas acredita muito que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa.
Então a pessoa ela dá glória a Deus porque ela acredita em Deus. Tudo que ela faz então é para glorificar a Deus. Eu tenho um Deus maravilhoso que me deu uma missão de ser esposa. Então aqui eu sirvo para dar glória a Deus. Eu tenho um Deus maravilhoso que me deu a missão de trabalhar, de executar um trabalho fora de casa. E lá eu represento o Deus vivo. Por isso eu dou glória a Deus. Deus me deu a missão de ser uma missionária, de ser uma pessoa que serve na igreja. E lá eu trago a presença de Deus no meu coração. Por isso eu dou glória a Deus. Veja, a gente só consegue glorificar a Deus e dar glória a Deus se nós acreditamos nele. Veja então que o evangelho de hoje, então, ele vem trazer um acontecimento. Jesus, então, estava caminhando entre Jerusalém e a Samaria. Jerusalém, um lugar onde vivia o povo judeu, o povo de Israel, o povo que acreditava no Deus vivo, um povo religioso, um povo que buscava várias denominações de deuses, mas ali também estava, vamos dizer assim, o polo dos judeus e o polo dos israelitas. Então, Jerusalém. Jesus estava entre Jerusalém e a Samaria. Samaria já era um lugar, uma cidade, onde as pessoas não se cultuavam a religião. Eram pessoas mais distantes, que não acreditavam em Deus, que não buscavam a Deus. Jesus então estava caminhando entre esses dois lugares. Quando entrou num povoado, num bairro, vamos dizer assim, né? Numa comunidade, onde havia ali 10 leprosos. Antes de entrar no povoado, esses leprosos estavam na beira dele. Por que esses leprosos estavam à beira? Porque eles não podiam entrar dentro da cidade. Naquele tempo, não se existia a tecnologia que nós temos hoje. Tecnologia da ciência, da cura. Então, os leprosos, eles não tinham acesso ao povo, porque a lepra era uma doença que se transmitia, que se passava. Então, os sacerdotes, quando eles percebiam isso, as pessoas por si só tinham uma consciência. Então, elas procuravam o sacerdote. O sacerdote colocava nelas, então, um sino. Então, além da doença física, a pessoa trazia também algo dentro dela. A humilhação, o descaso, o distanciamento, a solidão. Tinha que ficar longe da família, a família não podia cuidar, né? Então essa pessoa ela era excluída da sociedade. Ela era deixada então de canto. Então a gente vê aqui então que eram feridas que esses homens e essas mulheres traziam em seus corações, além da lepra. Então Jesus, antes de entrar no povoado, ele percebe esses 10 leprosos. Só que Jesus continua. Jesus não faz nada. Preste atenção no que acontece. Quando estava para entrar, os 10 leprosos vieram ao encontro dele. E de longe eles gritaram: Jesus. O nome Jesus, por si só, já é poderoso para curar. Esse nome Jesus, Deus salva, já é uma oração. Já é uma oração. Então eles chamam por Jesus e em seguida eles falam mestre. Primeiro o nome poderoso, o nome que abala o céu, a terra, o nome que abala os infernos, o nome que faz tremer as potestades diabólicas, inimigas, o nome que faz mandar embora, sem fazer esforço nenhum, todos os espíritos maus, Jesus. Então eles gritam por este nome, eles já entram em oração, falando o nome de Jesus. Tende compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus então já dá uma ordem. Jesus não faz com eles ali um culto. Jesus não faz com eles ali uma cena. Jesus não faz com eles ali um momento especial, um momento extraordinário. Jesus dá uma ordem. Vai,
apresenta ao sacerdote. E eles começam a andar. E ao andar, eles percebem que eles são curados. Só que a ânsia de voltar é muito maior no coração de alguns. O que Jesus então faz aqui? A alusão do evangelho. Ele traz aos leprosos, né, a ida deles até o sacerdote. Vamos trazer para os dias de hoje, a alusão para os dias de hoje. O que é uma pessoa leprosa ir até o sacerdote? A pessoa leprosa que vai até o sacerdote sou eu e é você. Quando nós vamos até o sacerdote? Na confissão. Veja que nós trazemos dentro de nós muitas perturbações que só são silenciadas na confissão. A nossa consciência quando nos acusa do erro, a nossa consciência quando vem pesando, nós não aliviamos a nossa consciência conversando com o psicólogo. Veja que o psicólogo ele tem o seu papel profissional em nos ajudar. Mas trazer em nós o sacramento é na confissão. É reconhecendo, é falando com o sacerdote. Com um bom sacerdote. Aqui eu quero chamar a atenção. Precisa ser um bom sacerdote. Vá, confesse os seus pecados. Jesus está dizendo para os leprosos, desculpa. Jesus está dizendo para os leprosos, vai até ele. Confesse. E só que antes deles chegarem, eles já perceberam que eles estavam curados. Veja, o nosso ato concreto hoje no jejum de Daniel é confissão. Jesus, o que ele está falando para os leprosos é ir, vai confessar. Vai confessar. Porque vai ser muitas das vezes na confissão que você vai ser curado. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. É um sacramento de libertação. Você chegar até o sacerdote, ele impor as mãos ungidas dele sobre você. Colocar aquela estola revestido de unção, revestido da presença de Jesus ali naquele momento. Meu irmão, minha irmã, nós não temos noção o que é aquilo no mundo espiritual. O que é a confissão no mundo espiritual, o que impacta na nossa alma quando nós vamos até um confessionário. Veja, às vezes nós nos confundimos, nós nos perdemos julgando o sacerdote que vai nos atender, mas naquele momento é a pessoa de Cristo, é persona Christi, é a pessoa do Cristo que vem ao nosso encontro para nos curar. E aqui então Jesus confirma, né? E diz para eles, vai até o sacerdote. Só que Jesus questiona. Ué, veio um só agradecer? Eu não curei só um, eu curei os 10. Cadê os outros? Cadê os outros? Estão mergulhados na ingratidão, estão mergulhados em si. Quantas vezes nós vamos e recebemos de Deus milagres, curas e sinais? Não é só um agradecimento, mas é até mesmo um testemunho. A gente não dá testemunho do que Deus tem feito. A gente não dá testemunho do que Deus realizou. E a gente sabe que o testemunho é o meio de evangelização. O testemunho é o meio de trazer para as pessoas quem Deus é. É tão importante quando alguém testemunha, sempre quando as pessoas me mandam um testemunho, eu estou sempre publicando. Por quê? Porque é o meio também das pessoas verem que Deus está manifestando na nossa vida. E veja só, né? E Jesus então questiona porque é um samaritano. O que o samaritano era? Era uma pessoa que não era tão ligada a Jesus, que não tinha tanta importância em seu coração. Mas ele acreditou que Jesus poderia curar ele. E ao perceber, ele reconhece que Jesus é poderoso mesmo. E ele volta para agradecer. Um samaritano. E às vezes a gente tende a isso, né? Nós, às vezes, que estamos todos os dias com Jesus, nós, às vezes, que estamos toda hora com Ele, temos o hábito de ir à missa, temos o hábito de frequentar retiros, temos o hábito de estar em tantas coisas. Às vezes a gente esquece de dizer para Jesus assim, obrigada. Obrigada, Senhor.
Muito obrigada. Às vezes a gente costuma fazer isso na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa mãe, com o nosso pai. Veja que a gente tem facilidade de agradecer todo mundo que está de fora, todo mundo que está do lado de fora, todo mundo que é da rua, do nosso trabalho, mas aqueles que estão diariamente conosco, não. Quantas mulheres que têm a graça de ter uma mãe que olha seus filhos para você trabalhar? Quantas mulheres que têm a graça de ter sempre a mãe ali fazendo uma comidinha, né? Ajudando, o pai sempre ali auxiliando. E às vezes a gente esquece de dizer assim, obrigada. Obrigada. O agradecer o outro é também ver que Deus age na minha vida através do outro. Isso também é agradecer. Isso também é ter um coração grato. Hoje, então, o Senhor nos dá algumas palavras de direcionamento, né? Ir até Jesus, pedir a Ele a cura, agradecer e ter fé. Veja que o Senhor hoje, então, traz esses direcionamentos para o nosso dia de hoje. Ir até Jesus, confissão, confessar os nossos pecados e reconciliar. O sacramento da confissão é um sacramento de cura e reconciliação. Hoje é um dia poderoso para a gente poder exercitar e tocar nesse grande mistério que é o sacramento da confissão. Quero pedir então a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que venha deixando então todo este evangelho de Jesus ser trabalhado no seu coração, ser trabalhado no seu interior. Hoje, o Senhor nos trouxe vários direcionamentos. Eu quero convidar você para você não esquecer. Anote. Anote no seu planner, você que tem o seu planner, o meu tá ali. Você que talvez não tenha um planner, mas você tem como eu aqui, ó, o caderno de oração. Anote o que Deus está falando, as palavras que Deus tem te dado. Ele vai nos dizer, sua fé te salvou. Glória a Deus. Isso mesmo, Sônia. Obrigada, meu Deus. Hoje é um dia, então, de nós darmos glória a Deus. Amém? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrando, quero só fazer memória agora. Nós estamos, então, num dia de jejum pelas mães e filhos. Você que não é mãe, se une a nós. Vamos rezar pelos filhos do coração, pelos sobrinhos, pelos afilhados. Hoje é um dia de unidade de oração. E aqui o Evangelho vai dizer dos 10 leprosos, 10 pessoas que andavam juntas. A força é maior, o impacto é maior. Então vamos nos unir. Hoje é dia de jejum, então. E trazendo o Evangelho junto com o ato concreto do jejum de Daniel. Hoje é dia de confissão. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Nossa Senhora conduza o seu coração para Jesus. Lembrando, ao 12:30, nós voltamos com o nosso salmo, tá bom? Hoje, infelizmente, nós não teremos a intercessão pelas famílias às 16 horas. Por quê? Porque eu estou preparando, durante esses dias, a gente está organizando algumas coisas na comunidade, organizando agenda para 2022, missões que têm chegado, o lançamento, né? E eu confesso que eu também estou aí estudando para as aulas que nós vamos dar durante o ano. Já estou preparando a nossa aula aos alunos do Ordena-te para quem tu amas. Terça-feira nós temos uma aula ao vivo e eu já estou ali rezando por vocês e me preparando para esta aula. Tá bom? Então, infelizmente, eu acredito que este ano a gente não consiga voltar com a intercessão pelas famílias, mas a gente vai estar em movimento de oração do mesmo jeito pelas famílias. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Nossa Senhora conduza o seu coração para Jesus. Não se desvie, não se distraia. Vamos até Jesus. Vamos falar com Ele. Ele vai nos curar. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.